Momento de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero deixar para sua meditação o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse texto deve se tornar um texto áureo para cada um de nós, para mim, para você. E é a vida do crente, firmado na rocha, firmado em Cristo Jesus, que desenvolve no seu coração, no seu íntimo, o exercício da fé. A fé, ela deve ser exercitada. E como é que eu exercito a fé? Um teólogo, ele disse: eu orava muito pedindo a Deus para aumentar a minha fé e nunca consegui, até que comecei a ler a Bíblia Sagrada. Então a fé vem pelo conhecimento, mas é o conhecimento de um coração quebrantado, flexível e crente nas coisas de Deus. Porque, como eu sempre digo, ler a Bíblia como um livro comum, ela vai ser só um livro comum. Agora, quando o meu olhar para as Escrituras a palavra de Deus, olho ela como palavra de Deus, ela se torna um agente que acrescenta a minha fé através daquilo que é dito, daquilo que é contado e do conhecimento que ela carrega sobre o nosso Deus. A fé, segundo o escritor aos Hebreus, é a base de tudo. É a firmeza, é o fundamento, é o alicerce. Nenhuma casa, nenhum edifício é construído e se firma se ele não tiver um alicerce, se ele não estiver firme, porque pode-se até começar uma construção sob a areia. Jesus disse: você pode fazer uma casa sob a areia, mas quando vem a chuva e o vento, ela cai. Mas a fé é este firme fundamento, é a casa na rocha. A fé não é nem crença, porque crença você pode ter em qualquer coisa, mesmo que esta coisa não seja verdadeira. Tem gente que acredita até em sei lá, Papai Noel. Mas crença se difere de fé. A fé, ela tem uma base solidificada. A fé, ela não é irracional. Embora os resultados pareçam ser irracional através da fé, né? Porque Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, lança-te daqui para o mar e se sucederá. Ou seja, a fé resulta em coisas, humanamente falando, absurdas. Mas ela se sustenta na solidez da palavra de Deus. Não é uma crença que foi desenvolvida ao longo da cultura, não é algo que foi desenvolvido pelos anseios da humanidade. Não, a fé, ela tem bases. A grosso modo, ela parece que não é racional, porque como é que eu vou crer numa coisa que eu ainda não vi? Como vou me fundamentar naquilo que ainda não chegou? Mas a fé é o firme. O escritor aos Hebreus diz: é firme fundamento das coisas que eu não vejo.
Agora, por que essa firmeza no meu coração? Por que eu tenho essa certeza? É porque a quem eu projeto e coloco a minha fé, este é o Criador dos céus e da terra. Este é o que chama cada estrela pelo seu nome. Este é aquele que desenrola o céu como quem desenrola uma cortina. Este é aquele que os oceanos é como uma gota d'água em suas mãos e os desertos como um sopro. Este é aquele que noite e dia para ele é a mesma coisa, disse o salmista, que não podemos escapar da sua presença, que os nossos pensamentos nem chegam à expressão, não chegamos a falar, e ele já sabe, já conhece, porque ele esquadrinha, ele penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, se eu coloco a fé neste ser supremo, que não tem começo e não terá fim, é de fato e de verdade o que é eterno, aí sim a minha fé está baseada neste que é poderoso para suprir todas as necessidades, para criar do nada, para chamar à existência aquilo que não existe, como bem começa as escrituras sagradas dizendo: no princípio tirou Deus do nada os céus e a terra. Aí a minha fé, ela se baseia em Deus. A fé é o firme fundamento, e fundamento não pode se mover, fundamento não pode ter desníveis, fundamento ele tem que estar sólido, ele tem que estar forte, ele suporta. Todo edifício, veja, em Dubai, né, existe um dos maiores edifícios já construído, e tem outras grandes construções que a gente chama de arranha-céus, pela altura, né? Quase 1 quilômetro ali de construção. Aí você imagina e essa base para segurar milhares de toneladas e para interagir com a aerodinâmica, né? Com os ventos, tempestades, a instabilidade do solo. Tudo isso é analisado, é pensado, é projetado, e dá lá a construção em pé. Mas porque precisou-se de uma base sólida que suporte um edifício de uma altura extraordinária. E não se move, está firme. A nossa fé em Deus, ela consegue construir estes arranha-céus. Na nossa vida, se nós pudéssemos cada dia mais exercitar a nossa fé, você poderia enxergar e ver e contemplar muitos arranha-céus na sua vida e na minha vida. Coisas extraordinárias. Jesus disse: coisas maiores do que estas farás se você crer. E Deus não muda, quem muda somos nós, sou eu, é você. Agora, viver por fé parece uma coisa solta, né? Eu tô vivendo pela fé. Não, não é assim. Somos inocentes a esse ponto. Eu vivo por fé porque eu sei quem é que pode fazer por mim. E quanto mais eu creio, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me dou, mais sólido fica o meu alicerce. Veja, os nossos pais e nossos avós não tinham acesso à saúde como temos hoje, com toda a sua complexidade, problemas, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas ainda assim, com toda dificuldade, se você precisar agora de um suporte,
Você tem as unidades de saúde, você tem as UPAs, você tem os hospitais, e certamente pode demorar. Você pode chegar de manhã e ser atendido à noite, mas vai ser atendido. Não estou falando aqui de questões de administração, política, não. Estou dizendo que o acesso à saúde hoje é diferente de 40 anos atrás, que era muito mais difícil. Então, os nossos pais, os nossos avós, quando os seus filhos adoeciam, eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Mas eles não saíam correndo para o hospital. Você lembra, você tem histórias assim, eu tenho histórias assim. Ah, meu filho adoeceu, meu Deus, está quase morto. O remédio era: vai para a igreja, quem vai para a igreja, diga ao dirigente, ao presbítero, que o meu filho está enfermo e que levante a igreja em oração. Assim, nessa tranquilidade. E entregava na mão de Deus. E eu sou experiência viva disso. Aquilo que a gente chama de sarampo recolhido, né? E foi através das orações, né, da minha mãe, do meu pai e da igreja, que eu coloquei aquele mal para fora. Eu não fui para o hospital. É o ato de fé e de confiança, esta base que eu digo com toda certeza que nos falta hoje. Hoje já é diferente. Quando meu filho, minha filha eram menores, a gente corria logo para o hospital. Tava espirrando, não sei o que, leva para o hospital. A gente tudo. Estou dizendo que entendo, não estou dizendo que é errado. Leve seu filho para o médico. Mas como as gerações vão mudando e como essa percepção e esta fé e esta certeza de que Deus vai fazer, Deus vai honrar, e se Ele não fizer, amém, e se Ele fizer, glória a Ele. Outro exemplo é: antigamente as mães, geralmente, que tinham filhos que não eram crentes, e aqueles filhos mais rebeldes que saíam e que passavam noitadas e noitadas, e ela não sabia onde estava, porque não tinha recurso, não tinha telefone, não tinha nem orelhão. E ela orava noite adentro: Senhor, onde está meu filho? Guarda meu filho, protege, livra, traz de volta. Mas hoje tem chamada de vídeo. Tá onde? Tô em tal lugar. Tá bem, tô. Amém. Graças a Deus. Tá bem. Cuidado, filho. Pronto. Agradece a Deus e vai dormir tranquilo. É a tecnologia ao nosso favor e ao nosso desfavor. Não é verdade? Então, o exercitar da fé se torna cada vez mais difícil, dada os acessos que eu tenho, que facilitam a vida da gente. E não é nenhuma crítica, não. Tudo isso são facilitadores da vida. Mas onde fica, eu me pergunto, onde fica o exercício da minha fé? Vivemos por fé e não por vista. Vivemos por fé. Não pelo que eu vejo, não pelo que o médico vai fazer, não pelo que o remédio vai fazer. E digo de novo, não somos e não sou contra médico nem remédio. Eu vou no médico, carregado pela esposa, mas vou. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no exercitar diário da nossa fé, no que Deus vai fazer, e Ele vai fazer, e eu creio que Ele vai fazer, e pela sua misericórdia Ele vai fazer, e crer, e segurar, e não duvidar. É a oração de Josué que diz: Senhor, segura a lua, segura o sol. Talvez ele tenha medo ali de um desastre cósmico. E segura lá, Senhor, o sol. A oração dele é absurda. Mas ele creu. E o escritor diz assim: não existiu na história o dia em que o Senhor ouviu a oração de um homem e parou o tempo. Deus, na compreensão, no entendimento astronômico que ele tinha, Deus entendeu e parou o tempo.
Como é que ele parou o tempo, eu não sei, mas ele parou. O sol parou, como a gente usa essa expressão, e eles guerrearam e venceram. Nessa simplicidade. E é o que Jesus nos ensina. Se tiverdes fé, se a tua fé for pequena, se a tua fé for maior, em Israel nunca vi tanta fé. Ele sempre vai comparando níveis de fé. O que ele quer nos ensinar e nos dizer que eu posso aumentar a minha fé. Agora, isso é o exercitar através da leitura, da meditação da palavra, da oração. É um conjunto de coisas que faz com que eu aumente a minha fé, eu domine esta arma poderosa e creia, em base à minha fé, neste Deus que chama à existência o que não existe. Porque vivemos por fé. Cada dia que se passa, cada nova tecnologia, cada avanço da ciência, a gente vai ficando cada vez mais apegado ao que vemos. É o remédio, sabe? São as facilidades que nos traz a tecnologia, é mais por vista, é por vista. Eu sempre dou o exemplo de quando a gente vai no médico com algum problema, ou com algum parente com algum problema grave, mas chega lá no médico, o médico diz assim: olha, isso aí, já tratei muito desse problema aí, dessa doença, tem um remédio bom que vai curar ou que vai regredir, aí a gente sai feliz do hospital. O médico disse que tem jeito, glória a Deus, vou agradecer na igreja. Mas quando o médico chama e diz assim: ó, você é crente, ore, porque agora só com Deus. Aí a gente sai triste. É ou não é? Eu saio. Aí, tá, rapaz, o médico disse que só Deus. Ora, quando o médico diz que ele pode fazer, eu saio feliz. Mas quando o médico diz que só Deus pode fazer, eu saio triste. Porque se só Deus pode fazer, eu deveria. E eu sei que é muito difícil viver isso. Estou trazendo só como experiência. Mas eu deveria ficar feliz e dizer: Senhor, saiu das mãos dos homens e agora está em tuas mãos. É exercício da fé e descansar. Que eu possa refletir sobre isso, que você possa refletir sobre isso, e a cada dia não pedirmos a Deus fé. Acrescenta-nos a fé. Jesus manda crer, se creres, então é com você. Quer desenvolver a fé? Ouça a palavra. Quer desenvolver a fé? Leia a palavra. Quer desenvolver a fé? Busque ao Senhor. Prossiga em conhecer a Deus. Eu preciso. E aí a minha fé começa a se avolumar e a crescer. E mesmo que ela seja como um grão de mostarda, pequenininho, mas vai se tornar uma árvore grande que vai aninhar até as aves. E os animais vai se alojar e se refrescar debaixo dessa árvore, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, te louvamos, Senhor, e cremos em Ti. E cremos na Tua provisão, e cremos na Tua intervenção, sem duvidar. Colocamos diante do altar, diante de Ti, os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas frustrações, a nossa ansiedade. Ó Pai, por fé nós já vimos a vitória em nossas mãos. Pela fé nós já cantamos com a vitória. Pela fé já te agradecemos pela vitória em nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém e amém.